Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Obrigado vocês que estão se inscrevendo no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Pessoal, nós vamos explicar para vocês, todos vocês, o tema que eu coloquei aí no vídeo, é os 5 passos para seguir Yahushua. Agora você vai entender como você deve seguir Yahushua. E nós vamos dar versículos bíblicos para você entender, tá bom? Então, são inúmeros, tá, pessoal? Mas nós vamos falar basicamente de 5 passos para você que está em dúvida, você que tem dúvida como seguir Yahushua. Você não está indo mais para a igreja, não está frequentando mais templo nenhum, você é uma pessoa que quer conhecer o Hamashiach, o verdadeiro nome do Jesus, que as pessoas estão falando. Então, Yahushua, já início de conversa, Yahushua é o verdadeiro nome de Jesus, tá, pessoal? É o nome que foi escondido de todo mundo. E como a pessoa está largando o sistema religioso? A gente sempre fala assim, eu estou largando o sistema religioso. Mas para você largar o sistema religioso, você tem que ter um parâmetro. Então tem cinco passos que eu vou ensinar para você, esses 5 tópicos, que é muito importante, sendo que no último eu vou dar a cereja do bolo, o espaço que realmente você precisa para encontrar o Salvador, o Mashiach. Tá bom? Então fique conosco, não saia daí, acompanhe a gente que você vai entender o que nós estamos passando para você. Nós somos uma nova religião? Não. Nós pregamos é uma seita? Também não. Tem líder nessa seita, ou nessa religião, ou nisso que você está falando? Não, não tem líder, não tem ninguém. O líder é o Salvador da humanidade. Então vamos no passo a passo para você entender. A pessoa que está seguindo Yahushua, ela precisa ir a uma igreja? O que vocês acham? Denilson, eu tenho saudade, eu tenho vontade de ir a uma igreja, a um templo religioso, a um local onde as pessoas se reúnem para cantar, para orar, e ali dizem que é a casa de Deus. Eu posso ir? Gente, Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito eu ir à igreja? Você pode ir à igreja. Ninguém é proibido de ir à igreja. O problema é que na Escritura diz que a igreja são pessoas. A igreja não é um templo físico, a igreja são seres humanos. Vou explicar para você como é que funciona. O Paulo era um berramita, ou benjamita. Vou falar benjamita, não existe a letra J no hebraico. Ele era um benjamita para você entender como todos entendem. E ele era também um hebreu. Um hebreu benjamita, porque os hebreus faziam... Quem são os hebreus? Eram as 12 tribos filhas de Jacó. 12 tribos filhas de Jacó. Esses eram os hebreus. Correto? Agora está entendendo bem? E o Paulo fazia parte de uma tribo, a tribo dos benjamitas. Hoje eu já falei que a letra J não existe. Ok? Tá certo assim? Tá sendo bem claro? O Paulo, depois da morte do Salvador, que você conhece como Jesus, mas o nome dele é Yahushua, e o nome do Paulo não é Paulo, é Shaul, ok? Então tu tá começando a clarear a sua mente? Beleza, pessoal. Então esse ponto é muito, fique aí, porque o tópico 5 é que vai arrebentar a boca do balão. Você vai entender claramente o que é seguir a Yahushua, ser um seguidor de Yahushua. Paulo saiu para pregar para a Europa, gente, para pregar para outros países. E nesses outros países, como os benjamitas e os Yahudim, que eles chamam de judeu, que eram 2 tribos e meia que ficaram naquele país chamado Israel, como o Paulo e as tribos, a maioria das tribos eram de cor escura, ok? Eles eram de cor escura. Eles não eram brancos, não eram caucasianos. Eles tinham que ter um diferenciador para a Europa, para os caucasianos, que eram brancos. Então, Shaul
se referiu à igreja de Tessalonicense, Colossense, Filipense, a Grécia, a todos os outros países, como que eram brancos, eles chamaram de igreja. Aí pegaram essa palavra igreja que ele colocou, chamando as pessoas, né, o povo que não era hebreu, de igreja, o apelido pegou, porque a igreja romana, a igreja católica romana, quando escreveu a cópia da Bíblia, colocou a palavra igreja como se fosse um templo. Eles fizeram um trocadilho, botaram o templo no lugar da igreja e a igreja no lugar do templo. Igreja são pessoas brancas. Igreja são pessoas brancas. Então, por que eu não preciso ir a templos? Aí você vai pegar a Bíblia e você vai ler na Bíblia. Eu vou ler uma só para você e você vai ler na Bíblia. Qual o versículo que você lê? Essa Bíblia é uma Bíblia hebraica, tá bom? Para você entender. Você que quer seguir a Yahushua. Ela está lá no livro de... Vamos ler o mais comum? O Estevão, ele foi apedrejado pelos religiosos. A outra coisa que você tem que entender. E quando fala sinagoga, quando fala escribas, fariseus, saduceus, eram grupos políticos. Está sendo claro? Políticos religiosos que influenciavam a vida do povo, do gado, dos pretinhos que moravam em Israel. Bom, vamos lá ler aqui para você. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, diz assim, no versículo 48, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Qual é a casa que edificareis para mim? Então, gente, Denilson, é proibido a igreja? Bom, diante dessa palavra aqui, ó, gente, eu não estou lendo, pode ler na sua Bíblia aí, pode ler nessa Bíblia aqui comum, ó. Pode ler nessa Bíblia aqui que está a mesma coisa, ó. Pode ler nessa Bíblia, isso aí não é mentira não, é verdade. Tá a mesma coisa. Então você que está indo para a igreja, você que crê em Yahushua, mas quer continuar indo para um templo, você pode ter certeza que Yahushua não está naquele templo. Quem é que está nos templos, Denilson? Jesus. O que, Denilson? Como assim? Yahushua, Jesus, é um Deus criado por Roma, ok? É um mito criado por Roma para que imitar. Jesus, ele imitou o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade, ele entrava em templos? Entrava. Ele falava nos templos? Falava. Mas ele falava para mostrar para as pessoas, para os fariseus, para os religiosos, principalmente para os líderes religiosos, que eles não deveriam fazer aquela prática, a prática de ir ao templo. O templo, gente, geralmente todo povo pagão, povo que não adorava o Criador, eles faziam templos para os seus deuses. Todos os templos eram pagões, todos. Todo templo que você conhece é pagão. Todo, seja ele qual for. Eles só mudaram o nome para igreja, mas é um templo. Então você pode ver que as igrejas maiores, aí eles deram uma diferenciação. Igrejas grandes chamam de templos, igreja pequena chama de igreja, casa de Deus. Mas qual Deus? Se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Então você que vai seguir a Yahushua, você que está agora chegando, se achegando, querendo aprender, se é que eu estou falando uma nova religião, você vai ter que abolir templo. Por que abolir templo, Denilson? Porque, veja bem, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, está dizendo que, eu já vou chegar nessa parte aí, sobre a ovelha dentro de um aprisco. Eu vou contar isso aí que os pastores usam muito dentro das igrejas para ensinar as pessoas. Dizendo que se a pessoa não for para a igreja, ela vai ficar fraca, ela não vai ter força. Não. Yahushua te preparou. Olha a diferença.
E a Ruxa te preparou para você enfrentar o mundo, para você viver aqui, ó, do lado de fora, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, aonde você estiver, no campo de futebol, aonde você estiver, ele vai te preparar para as adversidades, para os problemas que vai acontecer. Você vai ser forte, você vai ser a pessoa que vai... As pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, você não se abala. Você não se abala com nada. Você eu vejo você não ficando triste. Você não se abate diante dos problemas. Você não é procrastinador. Você é uma pessoa proativa. Você é uma pessoa que vai tomar decisão, tomar decisões. E é isso que a Ruxa te ensina. Porque quando você vai ao templo, você é como um vício. Você vai naquele lugar e faz daquele lugar a sua fortaleza. O templo te faz... É que nem a gente está dentro de casa. Eu vou contar uma história para você, antes de eu dar o segundo passo. Isso acho que já aconteceu com todos vocês, tá bom? Tá certo? Tá sendo fácil de você entender? Olha só. Pessoal, quem de vocês, ou quem está me assistindo agora, já tampou a cabeça com o cobertor achando que você ia ficar protegido da assombração, ou do ladrão, ou do medo? Você já fez isso? Veja bem, era uma falsa sensação de segurança. Você sabe o que é essa falsa sensação de segurança? Tem um camarada, como eu faço gestão de segurança privada, tem uma tese da janela quebrada. A janela quebrada é o seguinte... essa tese desse é um francês, se é um francês ou inglês, que ele falou que o local que está muito sujo, com luzes apagadas, depredado, com muita espichação e janela quebrada, transmite uma sensação de insegurança. Ou seja, os bandidos, os meliantes vão procurar aquele local ali para poder se aproximar da pessoa e roubar as pessoas. Já diferente do local bem iluminado, um local bem pintado, janelas nada, paredes não depredadas, transmite uma sensação de segurança. Outro exemplo que eu posso dar para você, outro exemplo positivo, você já viu aqueles carros de polícia parado com aquele giroflex ligando? Aquela luz ali transmite uma sensação de segurança. Opa, está o polícia ali, eu estou seguro. Está o segurança ali, está o vigilante ali armado, eu estou seguro. Você está seguro? Você está seguro? E se um bandido se aproximar de você, um serial killer como esse, o Lázaro, que está matando todo mundo aí, e agora já se tem notícia que o Lázaro está lendo um livro chamado Livro de São Cipriano. Eu vou falar sobre São Cipriano para todos vocês. Esse livro, que é um livro de magia fortíssimo. E agora as pessoas que você não acredita em magia, pode acreditar no que está acontecendo. Então, o seguidor de Yahushua, ele não precisa ir a templos. Ele não precisa ir para a igreja. Não precisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade de você. Ele é a igreja. Nós somos o templo do Pai. Nós somos a moradia do Criador. Então, por isso que você não precisa ir a templo. Ok? Vamos para o segundo tópico? Lembrando que o quinto tópico eu vou entregar uma coisa muito forte para você. Ok? No quinto, tá bom? Vamos para o segundo. O seguidor de Yahushua, ele precisa dar dízimo? Não. O seguidor de Yahushua não precisa dar dízimo. Por quê, Denilson? Porque o dízimo é comida. Dízimo, dinheiro. O dízimo, gente, é comida. Deixa eu contar a história para você. Lembra das 12 tribos do povo hebreu? Das 12 tribos? Existia uma tribo, um irmão, que era pobrezinho, bem pobre. Era o irmão Levi, os levitas. A esse irmão, todos os 11 irmãos, teria que, durante de 2 ou 3 anos, ou de 3 em 3 anos, quando eles fossem para a colheita, recolher o trigo, recolher as comidas, né? Os gados, as ovelhas, eles tiravam uma quantia, que não se fala que é 10%,
tirava uma quantia, separava e aquilo foi instituição para eles darem o dízimo, ou seja, a ajuda para aquela tribo necessitada. O dízimo era comida. O dízimo sempre foi comida. E toda comida não deveria, e se fosse dízimo, não poderia, se fosse um animal, ele não poderia estar entregue vivo, ele teria que ser morto. Agora você vai entender por que o Messias teve que morrer no madeiro. O Messias teve que morrer no madeiro porque ele foi o dízimo. O dízimo vem de dizimação, vem de destruição, vem de morte. E o pastor, a figura religiosa, pega essa palavra e as pessoas que são desavisadas pegam o seu dinheiro e dão esse dinheiro para esse pastor que diz que a pessoa tem que dar o dinheiro porque tem que reformar a casa de Deus. Agora, olha que loucura. Quem é a casa de Deus? Você. Eu sou a moradia. Nós somos o templo. Acorda, pessoal. Acorda. Aí as pessoas ficam me chamando de louco. Olha só. A sociedade nos chama de louco. Louco por quê? Porque nós sabemos o nome verdadeiro da pessoa. Você gosta de ser enganado, gente? Você gosta de, por exemplo, você chamando uma pessoa por várias vezes e essa pessoa tem outro nome? Uma vez eu fiz isso com uma namorada. Eu dei um nome falso para ela e ela só me chamava de nome falso. O meu nome era Serjão. Eu botei Serjão, meu nome. E olha que quando eu encontrei essa menina depois, eu vou contar essa história numa live para vocês, e ela é testemunha disso, porque ela vê meus vídeos, ela ficava rindo, porque eu peguei a minha identidade, mostrei para ela, e ela não acreditava que o meu nome é Denilson. Ela disse, não, para, Sérgio, tá de palhaçada, teu nome é Sérgio. E a Rúshua, alô, pessoal evangélicos, o nome pessoal evangélico, meus amigos, católicos, espíritas, brasileiros, europeus, o nome da pessoa que morreu no madeiro não foi Jesus, não foi, gente. Eu estou te falando para vocês, não foi, o nome não foi Jesus. O nome verdadeiro é Yahushua, ok? Tá tudo certo aí? Yahushua. Então, já está errado. Então, eu não preciso ir a templo, porque o templo somos nós. O nome Jesus não é verdadeiro, o nome é Yahushua, então tá duas coisas erradas. Vamos para o terceiro tópico? O terceiro vai ficar bom agora, hein, pessoal? Não precisa de batismo nas águas. Eu vou dar a referência bíblica aqui para você buscar. O que é a palavra batismo? Gente, pegaram essa palavra e mudaram o significado dessa palavra. A igreja romana, como não tinha saneamento básico. Você sabe o que é saneamento básico? Água encanada, esgoto. Eu estou sendo bem simples para você. Nesse país chamado Yahushurun, as pessoas andavam muito sujas. Por que sujas? Porque eles faziam rituais através do sangue dos animais. Eles aspergiam sangue dos animais nas pessoas. E o Rio Jordão, que você conhece, a qual o Salvador teve também que se banhar, porque ele também tomou banho, eu vou explicar para você, é polêmico, mas eu vou explicar para você. O João Batista, que eles chamam de João Batista, o nome dele não era João Batista. Primeiro, o Batista é para você linkar batismo. Olha o nome dele aqui, ó. Nessa Bíblia hebraica diz o nome dele, ó. Tá vendo o nome dele aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês verem o quanto eles estão enganando a gente. Olha aqui, ó. Esse é o nome do João Batista. Olha o nome dele aí, ó. Yohanan. Não tem nada a ver com João Batista. Alô? Não tem nada a ver com João Batista. Nada na dica de nada, gente. Pegaram a palavra batismo, que a palavra batismo era banho. Pessoal, banho, chuveiro, banho. E colocaram como uma liturgia, como um procedimento para salvar a alma da pessoa. Tu quer que eu prove que não precisava batizar? Quer que eu prove?
Lembra do ladrão na cruz? Você conhece como cruz, eu falo que é madeiro, que também enganaram você, que não é uma cruz, é um madeiro, gente. O ladrão no madeiro, ele se batizou? Ah, não, vamos pegar pesado aqui para você, mais fácil. O Paulo da Bíblia, quando se converteu, ele se batizou? Ele pulou nas águas? O batismo de Pedro, você viu? Está escrito lá que o Pedro se batizou? O Marcos, o João? Não, né? É intencional isso, pessoal. Eu posso dar mais detalhe, tá bom? Eu só vou falar por alto. Depois vocês me procuram no WhatsApp. Entra aí no WhatsApp, no meu grupo, lá no WhatsApp. Eu tenho um grupo. Entra lá, coloca o seu DDD, o seu número de telefone. Se você tem dúvidas, entra lá que nós vamos esclarecer para você. Temos muitas pessoas que estão acordando, tá? O quarto passo, já estamos chegando no último, hein? Vou entregar para você já o último. Não precisa participar de Santa Ceia. O que é a Santa Ceia, Denilson? Denilson, Santa Ceia não. Santa Ceia você está pegando pesado. Gente, você já leu direitinho lá no livro de Coríntios? Por favor, você que é cristão, pegue lá Coríntios, na parte que fala da Santa Ceia. Pega lá. Leia devagar, por favor, leia devagar, respirando, obedecendo pontuações. Está escrito assim, ó. E depois, ó, pessoal, e depois, o que é depois? Logo após, não é? E depois de ter ceado, depois deles comerem, o que era a ceia? A ceia era uma preparação para a Páscoa. E o que é a Páscoa? Era a libertação do povo, o povo hebreu do cativo, que estava sendo escravo lá em Mitzraim, que você não conhece, é Egito, tá? E os pastores pegam isso como o ponto forte para colocar medo no coração das pessoas e temor, dizendo que se as pessoas não participarem da Santa Ceia, elas vão ficar doentes, elas vão ficar enfermas, e muitos os que morrem. Pessoal, eu tenho algo para falar para você, e a Yahushua é muito mais do que uma Santa Ceia, tá, pessoal? E eu vou explicar já para vocês. Então, Santa Ceia está escrito assim, ó, depois de haver ceado. A verdadeira ceia será feita em Sião. E sabe quem vai ser o anfitrião? Sabe quem vai nos servir? O próprio Messias. Ele irá fazer uma ceia para festejar o reinado dele. Muito legal, né? Vamos para o último tópico, o mais importante. E o galo está cantando, porque é de manhã que eu estou gravando isso. Eu resolvi colocar esse vídeo para você, para te ensinar. As pessoas que estão saindo, estão largando as abadias, largando as igrejas, deixando de ser evangélicas, porque evangelho também é um nome dado a um dos generais de Constantino que mais matou seguidor de Yahushua no mundo. Até nisso eles brincaram com a paciência das pessoas. Agora vamos para o quinto e último tópico. Vamos lá? O quinto e último tópico, vamos para ele? Nós não precisamos da figura homem-pastor. Homem-pastor. Gente, vamos lá, João 10:10? Vamos ver João 10:10? Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha quem é o pastor. Tá vendo aí quem é o pastor? Tá vendo quem é o pastor aí, ó? Se aquele rapaz que está lá naquele templo lá, dizendo que é pastor, ele está mentindo. Ele está mentindo. Eu provo que ele está mentindo. Por que não precisa da figura do pastor? Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro, morreu. Ele morreu. E ele disse aqui, ó. Eu posso ler para você? Você me aguarda aí para ler? É o mais importante. Presta atenção. Desse você não pode perder, hein? Presta atenção, olha só. Eu sou o bom pastor. Isso Yahushua falando, ó. Quem está falando é ele aqui, ó. Ó. Não é Jesus não, tá, pessoal? Quem está falando é Yahushua, ó. Ele está dizendo assim, ó. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele está falando. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor
ele dá a vida para suas ovelhas. Pergunta. Você que está indo para um templo, você que está indo para uma igreja, uma abadia, por favor, pergunte lá ao seu pastor, aquele que se diz pastor, se ele já morreu por alguém. Ele deu a vida dele mesmo. Os pastores falam que dar vida é largar trabalho. É deixar de trabalhar para estar em cima de um púlpito enganando as pessoas. Me perdoe, eles são pessoas de boa índole, gente. Eu não estou falando mal da figura homem. Eu estou falando para você da enganação de Ra-Satã, de Lúcifer. Ele está enganando as pessoas, ele está enganando a humanidade. E ele está enganando você. Quando aquele homem sobe lá, essa palavra tem duplo, por isso que a língua brasileira ela tem duplo sentido. Ela dá duplo sentido para as coisas. O que é pastor de ovelha, gente? Vamos raciocinar. Pastor de ovelha, gente, é um homem que vive no campo com um cajado na mão, empurrando as ovelhas. Ovelha, bicho. Eles trocam sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é um líder espiritual. Assim como o pajé é um líder espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, se o pastor, o verdadeiro pastor que morreu e deu a vida por nós, se existe pessoas usando o nome, se dizendo, se passando por pastor, ele está fazendo o quê? Aí ele disse, o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Me perdoe, meus amigos, eu fui pastor, considerado pelo sistema, e hoje eu entendo isso aqui, ó, essa palavra. Eu não estou falando para vocês caoseiro, não, pessoal. É só vocês começarem a ler e interpretar. É interpretação de texto. É só isso. Eu vou voltar no texto, no tema, quando eu falei que as trevas foi retirada de dentro de Yahweh, porque isso ficou polêmico, como ficou polêmico a tatuagem. As trevas, gente, é uma parte que Yahweh não queria junto com a criação, de jeito algum. Mas emanou dele, porque tudo, gente, tudo que existe emana do Pai. Tudo foi ele que criou, tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ele criou tudo, ele criou até a morte. Mas nós sabemos disso, e o povo de Yahushua, que nos vê também, eles não têm a interpretação daqui. É uma coisa simples. Eu não preciso enfeitar o pavão. Vocês sabem o que é pavão, né? Aquele bicho que abre as penas assim, ó. E o pavão, ele é bonito, tá? Então, à medida que eu vou falando muito mais para as pessoas vão se enrolando. Eu vou falar curto, você curto e grosso para você. Agora, você é obrigado a acreditar no que eu estou te falando? Claro que não. Claro que não. Você pesquise, analise. Tem muita gente que me critica, que fala comigo. Olha, gente, eu estou falando para você os 5 passos que você que quer ser. Você que quer. Você que não quer ser. Você que continua sendo sentado num banco de uma igreja. Você que quer continuar ouvindo o pastor, dando seu dinheiro para a instituição. Tudo bem, é um direito teu. Mas é um dever meu te informar da verdade. Agora, só vai quem quer, né? Assim, eu acho que se você não abrir teus olhos agora, acho que você não abre nunca mais. E Yahushua, ele está revelando para você o verdadeiro leão da tribo de Arrodá, esse aqui, ó, o verdadeiro, aquele que deu a sua vida para salvar a humanidade. Ele não admite isso, de ter o nome dele trocado por um farsante, de ter o que ele falou. Gente, é só vocês lerem a Bíblia. Ele vivia só nos montes. Ele vivia só com a multidão na beira da praia. Poderia falar assim, ó, ele passou, ele fez vigília, ele fez oração. Ele não fez nada disso, gente. Ele ia lá pregar contra os fariseus. Contra aqueles líderes religiosos que existem ainda hoje aí, que vocês estão alimentando eles. São seres humanos. Eles precisam também se arrepender. Eles precisam provar o verdadeiro batismo. O batismo se chama arrependimento. E o arrependimento é que vai salvar as pessoas da destruição. Forte abraço, um ótimo dia, ou tarde, ou noite, se você estiver vendo. Nos procure aí no Zap, tá? Não deixe de transmitir nossos vídeos não, tá? E deixar o seu like, tá bom? Um forte abraço, gente. Tchau.